Iniciamos então mais uma aula deste caderno 3. Agora a gente vai trabalhar o módulo 20, que trabalha justamente os cordados. E aí a gente vai compreender um pouquinho, lembra que lá na aula passada a gente falou sobre os invertebrados, né? E agora a gente começa a falar um pouco mais, finalizamos os invertebrados e começamos a caminhar a conhecer um pouco de como foi se chegando ou aconteceu o processo de evolução dos vertebrados. Essa aula de cordados, ela é uma aula única, é para alunos do 7º ano do ensino fundamental. E eu sou a professora Margola. Bom, para que a gente possa falar de cordados, antes a gente vai fazer uma recapitulação da aula anterior. Importante falar que este mapa mental aqui, ele está lá no livro de vocês, para ser completado. Então, pega lá o caderno 3, página 300, para que vocês já aproveitem para poder preencher esse mapa mental. Já vai servir de estudo, tá? É um resumo, então, destes módulos, para que vocês possam estudar depois. Bom, então, esse reino metazoa, ele vai ser dividido em alguns grupos. Então, nós vamos ter, primeiro, eles vão ser sempre eucariontes, heterótrofos e pluricelulares. E neste reino vão estar todos os animais. A gente vai ter aqui, então, divididos quais grupos? Desde os poríferos, então, desde os primeiros animais, os mais simples, até os ditos mais complexos. Então, dos primeiros animais, os poríferos, nós vamos ter lá nos poríferos aqueles que possuem os coanócitos. Nos quinidários, neles vai aparecer pela primeira vez a cavidade digestória e eles possuem quinidócitos. Nos plateumintos, nós vamos ter, neles vai aparecer pela primeira vez cabeça na região anterior. Os dermateumintos, qual é a novidade evolutiva aqui nesse grupo? Sistema digestório completo. Lembra que é aqui que vai aparecer o ânus, tá? Então, sistema digestório completo. Os moluscos vão possuir concha. Todos os moluscos? Não. Mas, aqui nos moluscos, uma grande parte desse grupo vai possuir concha, tá? Anelídeos possuem anéis, que são segmentos ao longo do corpo. Os artrópodes, eles vão possuir apêndices articulados e eles vão possuir também um esqueleto externo, que vai servir de proteção, de sustentação e para dar forma ao corpo deste indivíduo. Em seguida, nós vamos ter os equinodermos. E esses equinodermos, eles vão ter pés e um esqueleto interno. E agora, chegamos nos cordados. E aqui nos cordados, em pelo menos, o que nós vamos ter? Neles, em pelo menos uma fase da vida, a gente vai ter a presença de uma notocorda. Aí certamente você já deve estar falando assim, notocorda? O que será uma notocorda? A gente vai começar a ver isso agora. Bom, cordados, então, em latim, significa aquele que possui uma corda. É daí que vem a questão da notocorda. Então, durante o desenvolvimento embrionário, lá, a divisão das células ainda, para a formação do indivíduo, todos os cordados, ou seja, todos os indivíduos deste grupo dos cordados, eles vão apresentar uma estrutura em forma de corda. Então, um alongamento, uma estrutura em forma de... Pensa numa corda. Então, vai ter uma estrutura em forma de corda no corpo, que é a notocorda. Ela é uma corda que vai ficar nas costas do indivíduo.
tá? Essa notocorda é um bastão flexível, tá? É uma espécie de bastão flexível, dá flexibilidade para o indivíduo, não é rígido, não é duro, tá? É bastante flexível, é maleável, tá? Então, e vai estar ao longo do desenvolvimento do embrião. Essa notocorda, ela pode dar origem à coluna vertebral em alguns indivíduos, nós, por exemplo, no ser humano, ou não. Nem todo cordado vai ter coluna vertebral, tá? Mas ela pode sim, nos vertebrados, no caso dos vertebrados, vai ter a formação da coluna vertebral. Todo cordado vai ter formação de coluna vertebral? Não. Mas todo animal que é vertebrado, ele já vai ter a presença de uma notocorda, né? Que é ela que vai dar origem à coluna vertebral. Então, a gente vai ter o seguinte. Todo vertebrado é um cordado. Mas nem todo cordado é um vertebrado, certo? Cordado é um grupo maior do que o de vertebrado. Vertebrado é um grupo menor, que está inserido dentro de cordados, certo? Então, dentro desse grupo de vertebrados são aqueles animais que vão ter essa notocorda formando a coluna vertebral, certinho? E aí, aqui, por exemplo, nós temos essa notocorda aqui. Então, aqui, por exemplo, ainda nessa fase larval deste girino, né? Então, a presença de um bastão flexível, uma notocorda, e depois, já na fase adulta, uma coluna vertebral, tá? Observando a filogenia, o que a gente vai ter, né? O que a gente pode observar? Então, aqui, os cordados, um grupo muito maior. Veja que nós temos várias espécies de animais que fazem parte desse grupo dos cordados. Então, a gente tem um carinha aqui, um ancestral, né? Que ele vai ter, nele surge então a notocorda, e aí essa característica, né, da notocorda, que depois vai estar presente nos outros indivíduos. Nele surge primeiro. Mas percebam que depois, né, a partir dele, a gente vai ter um grupo que hoje nós vamos dar foco para dois grupos. Os protocordados, que são aqueles indivíduos que não possuem crânio, eles têm notocorda, eles não possuem crânio, protocordados. E aqueles que vão ter um ancestral comum, aqui depois da notocorda, a gente tem depois um indivíduo que aí nele vai surgir uma característica que é a presença do crânio. E aí a gente vai ter outros grupos que vão sendo formados a partir deles. O primeiro aqui são os agnatos. Os agnatos, eles já vão ter crânio, mas eles não têm mandíbula. Não vão ter mandíbula. Eles vão ter uma boca circular. Então, hoje nós vamos estudar esses dois primeiros grupos, protocordados e agnatos. E depois vocês podem observar que ao longo desta filogenia, várias outras características que vão surgindo ao longo do tempo, né? A presença da mandíbula, que antes não tinha, a presença de pulmão, a questão das 4 pernas, os ovos com casca e depois os pelos e as glândulas mamárias que vão estar presentes lá nos mamíferos, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar esses dois primeiros grupos. Então a gente começa com os protocordados. São os primeiros cordados. Neles, a gente precisa ter uma observação importante aqui. A questão desta notocorda, né, deste bastão flexível, ele tem que estar presente em pelo menos uma fase da vida. Não é ao longo da vida toda. Então, pelo menos em uma fase da vida.
Então ele pode ou não conservar a notocorda. Ela não tem que ficar para sempre naquele indivíduo. Pode ser só na fase inicial do desenvolvimento, por exemplo, só quando aquele indivíduo está se formando, quando ainda na divisão celular, quando o bebezinho, na fase larval, por exemplo, tá bom? Que vai estar presente a notocorda. Então, só em uma fase, em alguns. E em outros, ela é permanente. Aqui nos protocordados, eles não possuem crânios, são acraniados, não tem crânio. E todos os protocordados, eles são pequenos e aquáticos. E um exemplo disso é o anfíoxo. É o exemplo mais clássico, né? É o indivíduo mais comum de ser trabalhado. Então, a gente tem ao longo de todo o corpo uma notocorda, esse bastão flexível, né? Então, esse bastão flexível aqui, essa notocorda, ela dá uma sustentação ao corpo deste indivíduo, tá? Então, ela é importante por isso. E este indivíduo, ele é super diferente, né? Ele é diferentão. E aqui eu até peguei uma ampliação só para a gente poder observar a questão da não presença deste crânio. Então, não há um crânio aqui presente na cabeça, nessa região anterior deste indivíduo. A boca, inclusive, ela tem, isso aqui a gente chama de círculos, né? Parece uns tentáculos ao redor da boca que acabam auxiliando na captura do alimento, por exemplo, tá bom? É super diferente. E depois dos protocordados, nós vamos ter os craniados. Aqui sim, nós já vamos ter a presença do crânio. Lá nos protocordados não tinha crânio. Aqui nos craniados tem crânio. Os craniados são os agnatos. Esses agnatos são os primeiros craniados. Tá? Eles surgiram há cerca de 500 milhões de anos atrás. Já possuem crânio, porém não possuem mandíbula. Por isso o nome agnatos, tá? Sem mandíbula ou sem queixo. Esse grupo, atualmente tem como representante as lampreyas e as feiticeiras. Possuem boca circular, justamente por não terem um queixo, tá? Tem essa boca circular e a gente consegue observar a presença de dentículos aqui de forma mais clara, né? Então a gente consegue observar a presença de dentículos que vai auxiliar na obtenção do alimento. Aqui esses dentículos, por exemplo, nessa feiticeira, vai fazer com que este indivíduo consiga se fixar, por exemplo, em algum animal, em um peixe maior do que ele, para poder obter alimento, por exemplo, tá? Então a gente tem esses dois representantes aqui, esses dois representantes deste grupo aqui dos craniados, são os representantes atuais que nós vamos ter. Em resumo, o que nós temos, né? Então, aqui no grupo dos cordados, nós vamos ter aqueles sem crânios, que são os protocordados, e os indivíduos com crânio, que são os craniados. Os representantes dos craniados são os anfíoxos, que a gente viu lá na imagem, e a assídia. A assídia, enquanto o anfíoxo ele tem uma notocorda ao longo de todo o corpo, né, que a gente viu que vai lá desde a cabeça até a região caudal, ao longo do corpo todo, na assídia a gente vai ter uma notocorda menor, que está presente só na região caudal, tá? Mas são os dois representantes desse grupo dos protocordados. Ao modo de alimentação, de obtenção do alimento, é por filtração de plâncton. Esses indivíduos, eles são encontrados em ambientes aquáticos marinhos, têm um hábito de vida livre e a novidade evolutiva aqui é a notocorda. Já nos craniados, a gente vai ter como representante as lampreyas, as feiticeiras e os astrapes, que é um indivíduo que já está extinto. Eles são predadores de pequenos animais marinhos e também são parasitas de peixes maiores.
Eles são encontrados em ambientes aquáticos, marinhos e de água doce, são de vida livre e também parasitas. E aqui a novidade evolutiva vai ser o crânio, tá? Que nós vamos já ter presente nesses indivíduos, então um crânio muito bem definido, diferente lá dos protocordados. Porém, são indivíduos que não têm queixo, não têm mandíbula, por isso uma boca circular. Certinho? É isso, meus amores. Até a próxima aula.